presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Os presentes que o Senhor já te deu. Boa tarde, queridos ouvintes. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos nós. Hoje é o terceiro domingo da Páscoa, 5 de maio de 2019, 15 horas. Está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo Lima. Hoje na mesa de som, Marcelo Prado. Como você pode participar conosco? Isso é bem fácil. Pelo telefone 011 3932 1600, onde a Ângela e a Ana Clara irão te atender. Ou pelo WhatsApp, DDD 11 98371 9681. O nosso e-mail é família fonte de amor e vida @radio9dejulho.com.br. Hoje também estamos transmitindo o nosso programa ao vivo pelo Facebook. Você pode acessá-lo através do facebook.com/família fonte de amor e vida. Você também pode acessar os nossos programas anteriores pelo YouTube, pela página do Família Fonte de Amor e Vida. Ou, se preferir, também pode enviar correspondências através da nossa caixa postal 80115 São Paulo, CEP 03195-970. Mande seus pedidos de oração, agradecimentos, críticas ou sugestões de temas para os próximos programas. Os temas voltados à família. Ou, se você tem alguma dúvida, também pode nos mandar. Afinal, este é um programa feito para você, para a tua família. Irmãos e irmãs, nós pedimos licença, pois queremos nos aproximar de vocês, entrar em vossas casas, nos vossos carros, nos locais de trabalho, para que juntos possamos trocar ideias sobre a palavra de Deus. Vale ressaltar sempre que quando duas ou mais pessoas se reunirem em nome de Deus, Ele estará no meio delas. E por essa razão, não nos custa nada convidá-los para que Ele se faça presente dentro de nós através da oração do Espírito Santo. E agora, Padre Aldo. O Fabiano irá restabelecer nossa comunicação ali no Facebook. E você em casa também pode rezar conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, dando continuidade aos nossos programas, nós estamos, primeiro, dizer aos ouvintes que nós não fizemos nenhum contrato com a editora e nem com aqueles que traduziram os livros do Dom Futonchim. Nós simplesmente estamos pegando esta literatura porque achamos que será de grande proveito para as famílias. A partir dos seus escritos, a gente retomar sempre temas que sejam assim algo construtivo para a vida familiar. Então nós estamos com este livro sobre a formação dos filhos, filhos e pais, sabedoria e orientação para os pais, sempre com um tema a cada domingo. Mas existe, Dom Futonchim, ele não é que, quando eu disse, nós não temos nenhum pacto nem com quem traduziu os livros, nem com editoras. Mas os santos são sempre apresentados pela igreja, né? Quando a igreja nos apresenta, nós temos que, pelo menos, tentar conhecê-los. E o Dom Futonchim está no caminho ainda da santidade, né? A igreja deve oficializar
deve fazer o seu processo normal, e por isso tem o caminho até a canonização. Portanto, servo de Deus. E um dos livros que eu gostaria assim, de recordar hoje, esse 3 para Casar, é o título de um livro onde ele trata especialmente do matrimônio. 3 são necessários para compor o amor no céu: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 são necessários para ao céu para compor o amor no mundo: Deus, o homem e Maria, por quem Deus se tornou homem. 3 são necessários para compor o amor na Sagrada Família: Maria e José e a consumação de seu amor, Jesus. 3 são necessários para compor o amor nos corações: o amante, o amado e o amor. E por aí, Dom Fulton Sheen vai retomando o valor do sacramento do matrimônio. Então, orientações para os pais, para a formação dos filhos. Hoje nós vamos com o casal Ana e Diogo, Ana Paula e o Diogo. Nós vamos retomando nesse livro, Filhos e Pais, Sabedorias e Orientação para os Pais, do Dom Fulton Sheen, a aceitação dos outros. A aceitação dos outros é o nosso tema. O Fabiano, antes da gente entregar aqui a palavra ao casal, o Fabiano vai convidar mais uma vez os nossos ouvintes. Nossa transmissão falhou ali. Na verdade, nós estamos transmitindo ao vivo, que a gente não está conseguindo ter o retorno da imagem aqui. Eu estou acompanhando aqui, nós estamos ao vivo. Todas as peripécias que nós praticamos aqui, as ocultas, os ouvintes, eles estão vendo isso? Eles estão vendo. Ah, então tá bom, sem nenhum problema. Mas o Fabiano vai retomar aqui o microfone, porque nós temos aqui, podemos mostrar aos ouvintes uns livretos que oferece aqui, o casal está oferecendo para o sorteio dos nossos ouvintes. Faça a propaganda aí, Fabiano. Então, são quatro pequenos livretos. Um chama-se A Virtude da Alegria, o outro A Virtude do Perdão, o terceiro A Virtude da Paciência e o quarto A Virtude da Humildade. Então hoje a gente pede para que vocês entrem em contato, liguem e nos enviem mensagens para que a gente possa fazer o sorteio no final do programa desses 4 livretos. Ok, então tá aí. Telefonando, faremos aqui o sorteio ao vivo, à vista de todos, hoje com transmissão. Ok. Então vamos, Aninha, Diogo, Ana Paula, Diogo, vamos aqui, a aceitação do... Esse é um tema também muito caro para a filosofia, chamada filosofia da alteridade, né? É mais do que aceitar o outro na filosofia da alteridade, é colocar-se no lugar do outro, sentir suas dores. Aí a gente, de fato, vai criar uma relação empática verdadeira, né? Então vamos, a partir daquilo que o Dom Fulton Sheen nos brinda neste livro, vamos, Diogo, começar sobre esse tema, adentrar, né? Fazer essa introdução do que seria aceitar o outro, quais são as técnicas, quais são os meios que nós teremos para conviver bem, né? Para viver na fraternidade. Sim, padre. Boa tarde a todos os ouvintes, as famílias, todos nós que estamos aqui. Vamos lá, né? Muita coisa, padre. Você falou aí, técnica, os modos, nossa senhora. Mas Dom Fulton Sheen dá umas pistas muito boas, assim, pra gente poder se relacionar bem com as pessoas e nesse modo de se relacionar, poder aceitar, né? Se aceitar e aceitar as pessoas com suas diferenças, com suas qualidades, com seus defeitos também, né? Então, olha lá, diz assim, Dom Fulton Sheen, ele inicia a sua reflexão com o assunto abordando essa aceitação, né? De modo geral. Aceitação de modo geral, aceitar a mim mesmo, aceitar o outro, aceitar o trabalho, aceitar nosso Senhor na sua vontade dele para nós, né? E aqui ele abre parênteses e fala assim, a aceitação em todas as suas formas é difícil, quer se trate da aceitação das nossas próprias limitações ou falhas, ou do modo de ser e das singularidades dos outros. A dificuldade da aceitação se expressa na dificuldade de relacionar-se, seja consigo mesmo ou com os outros. E existe em todas as áreas da vida, que é aquilo que a gente veio falando até agora, né, padre? Então, como o senhor falou no começo aqui, pelo modo de se relacionar
como a pessoa se relaciona, que fica bem evidente surge, né, essa dificuldade ou facilidade de aceitação. Ok, acredito que o bom senso, né? O bom senso é que deve entrar também, porque onde houver erro, que o leve à verdade. Isso é São Francisco que está em pauta e para toda a vida. Não é que nós vamos aceitar o outro simplesmente porque ele é assim, porque ele tem ou ela tem a síndrome de Gabriela, né? Não é isso, não. É dizer, claro, que o outro merece respeito, merece ser compreendido. Nós normalmente somos muito apressados nos julgamentos. É mesmo. É preciso que a gente tenha uma certa medida. Agora, se você está disposto, né, com o coração aberto, tem uma disponibilidade em aceitar do jeito que a pessoa se expressa, se apresenta, já é um caminho, né, para abrir ali uma conversão ou a apresentar uma outra proposta. À medida que a gente já fecha a porta, cria muralhas e não aceita, essa possibilidade ela já é negada. Mas nós vamos ainda adentrando aí ao tema, para a gente ir alargando e meditando, para a gente compreender. Todos nós somos limitados e temos falhas. Como é que nós também nos colocamos dentro deste processo? Boa tarde, queridos ouvintes. Dom Funtoshin, ele faz um caminho muito interessante sobre esse assunto. E ele começa, né, como já foi dito, uma abordagem geral sobre a aceitação. Então a gente vai trabalhar na linha do que ele expõe no livro. E também nessa abordagem geral, para abordar, né, de forma ampla, ele começa abordando a aceitação de nós mesmos, das nossas falhas, das nossas limitações. E esse ponto, padre, é muito importante porque ele é o ponto fundamental para que nós possamos corresponder ao chamado que Deus tem a cada um de nós à santidade. Muitos santos da igreja, santos doutores, como Santa Teresinha do Menino Jesus, trazem a base, né, do caminho de santificação, essa humildade, reconhecer as suas falhas, reconhecer-se na sua condição limitada, né, para que Deus venha em nosso auxílio. Então, aceitar a nós mesmos, aceitar quem a gente derrubando, né, toda essa barreira de vaidade, de soberba. Então, se submeter ao Senhor, para que Ele possa, com a sua graça, nos elevar, né, nesse caminho da santidade. Então a gente não está aqui nesse mundo a passeio, né, não é um lazer, nós temos uma missão, nós temos um chamado a corresponder. Um desses chamados, né, viver o amor, o chamado à vida, mas sobretudo a santidade, é o que Deus quer de nós. Então esse ponto é fundamental. Se reconhecer pequeno, estar ciente das suas misérias. E como eu já disse, né, eu sempre aqui nos programas acabo citando Santa Teresinha, muito querida, assim, porque na Pequena Via ela diz desse movimento, né, de se fazer pequena, reconhecer-se humilde e que o Senhor, vindo ao encontro da sua pequenez, da sua miséria, pode, né, fazer com que ela colhe os frutos das suas limitações. Então, pela graça de Deus, a gente pode aproveitar as nossas misérias, quem a gente é de fato, as nossas limitações, e se fazer vítima desse amor misericordioso. Então o Senhor vem nos amar por pura misericórdia, não por mérito, porque nós de fato não merecemos, né? Mas na sua imensa bondade Ele nos acolhe nas nossas limitações por amor, por gratuidade mesmo, né? Então, primeiro passo, aceitar a nós mesmos, ponto fundamental para corresponder esse chamado à santidade. Agora, Ana Paula, autopercepção, aceitação, claro que nós devemos ter um projeto na nossa vida, sempre no caminho de ascese, de crescimento, porque de repente eu estou lá em casa ouvindo esse programa e digo, olha, a menina lá, a senhora que estava falando disse, eu tenho que me aceitar. Ok, eu me aceito, mas eu me reconheço, né? Eu me reconheço necessitado. Exato. Eu me reconheço inacabado. Eu me reconheço incompleto. Eu me reconheço necessitado da graça, de um crescimento. Eu me reconheço também falhos, né? Quer dizer, esse caminho também
que é o caminho aí que você apresenta do Dom Futoshi da humildade. Agora, isso é muito difícil, né? Especialmente para os adultos, né? Aqueles que já estão com os aninhos, assim, bastante, alguns aninhos nos ombros, já tem pontos fossilizados, concretizados, opiniões formadas, e a autopercepção, às vezes, ela fica também, deixa a desejar, né? Mas eu acho que esta humildade e este aceitar-se, ele parte também neste caminho de que eu sou incompleto, que preciso crescer, que eu não abarco todo o conhecimento da vida, né? Aliás, não sabemos quase nada. Então, a cada dia a gente tem que se colocar como um aluno, alguém que está no caminho do aprendizado sempre, né? Sempre numa busca constante, seja nas coisas do comportamento, da vida social cotidiana, seja nas coisas de Deus, seja na busca do céu, seja no nosso caminho de santidade. É sempre importante nós somos pequenos, falhos, limitados, que eu preciso de um crescimento. Aqui entra a aceitação do outro, é também perceber, eu necessito também do outro. Acho que é uma base fundamental. Exatamente. Ô, padre, vamos adiante. Vamos, ó. Aí ela falou aqui, né? Reconhecer a si mesmo, né? E é aquela... Tem o senhor falando aqui, a gente pensa assim, pô, se eu me reconheço pecador, às vezes limitado em desenvolver alguma tarefa, escrever um texto, ou limitado na minha inteligência para desenvolver alguma coisa, né? Logo, assim, fala assim, pô, pode ser que tenha alguém semelhante a mim, né? Ou necessitado de mim, apesar dessa minha limitação, né? Você pode usar da sua limitação como instrumento disso, para acolher o outro, para se relacionar, para se identificar às vezes com os outros também, né? E aqui no texto diz assim que as nossas limitações, Dom Futoshi no livro, ele fala que desafia a não pararmos nelas quando reconhecidas. E é muito difícil, eu falo mesmo, é realmente muito difícil. Quando a gente às vezes vai fazer entrevista de trabalho, aí os chefes de RH colocam assim, 3 qualidades e 3 defeitos. As qualidades é uma maravilha. Eu faço isso. E os defeitos? Aí coloca, hoje é genérico, assim, eu sou ansioso, todo mundo é ansioso, mas ninguém é orgulhoso, ninguém mente, ninguém faz fofoca, não tem, as pessoas às vezes, por falta de conhecimento de si mesmo, ou não fala porque não quer perder a vaga, ou porque não quer se aceitar às vezes como né, desse jeito, e fica por isso mesmo. E essa pessoa é a que vai na missa, às vezes aí o padre vai falar, reconheçamos necessitados da misericórdia de Deus. Mas, meu Deus, será que eu preciso mesmo da misericórdia? Não é uma relação complicada isso, padre? Num reconhecimento que exige a graça de Deus, né? Mas isso também faz parte da nossa educação, nós somos educados também assim, né? Você fale um pouquinho... A gente tem uma série de travamentos, né? Tem umas travas e você fala muito pouco sobre você mesmo, acho que 1 minuto, né? É mesmo. É mesmo. Então, e quem quer se vender ao contrário? Claro. Eu acho que pior que isso, quando você se expõe dessa maneira, você está abrindo as brechas das suas falhas. É mesmo. E ninguém quer se expor. Aí que a gente estava falando, vocês estavam falando agora de reconhecer, né, de achar o defeito do outro, ou então assim de saber as fragilidades do outro. Se a gente pegar o exemplo de Jesus Cristo, quando ele pegou os apóstolos, assim, ele pegou pessoas completamente despreparadas. E olha o que a igreja dele se transformou hoje. Saiu de 12, 11 na verdade, multiplicou nos seus discípulos, depois nos apóstolos, os discípulos, e hoje a gente tem uma igreja que está no mundo inteiro. Ele conseguiu pegar pessoas com defeitos assim, extremos, um que era ansioso demais, um que era nervoso demais. Pedro cortou a orelha do soldado. Foi. E é verdade. Verdade. Assim, em cima de Pedro, a igreja foi construída. Rodel, se eu tiver falado alguma besteira, não. A transmissão não está pegando aqui o Fabiano, mas é o nosso locutor substituto e que está falando. Eu já dei uma pequenina, não apresentei no início, né?
mas ele está aí, mas é conhecido, ele já também fez alguns programas, está um pouquinho afastado, mas voltará em breve. Isso. Fabiano e Ângela, né? Isso mesmo. E a Ana Clara também, né? Ana Clara também. Mas o Diogo quer apresentar agora também essa questão nas nossas limitações nós podemos também ser instrumentos, ser presença, ser motivo de ajuda. Perfeição é no céu. É no céu. Exatamente. Nesta vida nós vamos com as nossas limitações levando à existência. Agora, claro, também nós não podemos nos acomodar com as nossas limitações, achando que ela é o fim, que elas são algemas que podem travar a nossa vida. Ao contrário, reconhecendo-as que a gente pode ultrapassá-las, né? Ultrapassá-las. E hoje, padre, a gente tem exemplos de pessoas assim, limitadas às vezes fisicamente, seja por algum problema físico, uma falta de mão, pé, não sei expressar assim, mas que reconhecendo essa limitação, desenvolve outras características que ajudam imensamente outras pessoas, né? Tem um provérbio popular que diz assim que, claro que a culpa não é de Deus, a culpa aqui é do provérbio popular. É quando Deus fecha, quando o mundo, né, fecha uma porta, Deus abre uma janela, né? E às vezes as pessoas, elas têm uma limitação física, algum membro faltando, mas de repente a audição ela é mais aguçada, a visão é aguçada e Deus vai dando também outras habilidades. Nesse exemplo, padre, eu quero citar aqui uma serva de Deus chamada Maria de Lourdes Guarda, né? Ela nasceu aqui em Salto, interior de São Paulo, nasceu em 1926, faleceu em 96. Ela teve um problema na coluna e passou por diversas cirurgias e teve complicações absurdas a ponto dela ficar imobilizada por completo, né? E no hospital ela precisou pagar os custos do hospital, que ela ficou internada por muitos anos. Então ela fazia tricô, ela não parou ali na imobilidade dela, ela fazia tricô, bordados para pagar as diárias. Aí a alegria dela depois ela rezava, principalmente, ela se reconhecia e clamava a misericórdia de Deus. Isso encantava a todos que iam no quarto dela fazer visitas, e o quarto dela no hospital ficou sendo um ponto de encontro, tamanha alegria que ela irradiava em cima de uma cama imobilizada, né? E depois ela fez parte de um grupo chamado Fraternidade Cristãs de Pessoas com Deficiência. Aí quando ela teve uma alta, que ela pôde se locomover, ela viajou, aí com a ajuda de companhias aéreas, fundou mais de 250 grupos dessa fraternidade nessa condição, padre. Então assim, hoje ao meu ver, assim, não tem muita desculpa, não dá pra gente ficar falando assim, a pessoa aconteceu isso, mas tem coisas que dá para a pessoa, embora tenha acontecido aquilo, sobressair daquilo, né? Daquela situação. Por exemplo, quem tem depressão em casa, uma das formas que eu vejo assim é visitar idosos em asilos, fazer movimentos de caridade, onde a pessoa, mesmo com depressão, saia de si daquela situação que ela deprimida que está e passa a irradiar algo que vai para além dela, que a graça de Deus vai estar com ela. Ela é filha de Deus, é filho de Deus, né? Esse é um campo bem, eu diria, complexo, né? Porque esses limites aí de cada estado psíquico, né? Aliás, a psique é um campo que há um grande debate, né? Pouco conhecimento, né? Pouca gente habilidosa no campo da saúde que possa dar uma resposta. Mas é claro, é preciso uma reação, isso todos estão de acordo, mas eu diria que é um campo muito complexo, né? Existem até certas aberrações de pessoas em dizer que a depressão não é doença, né? Isso é uma coisa muito grave, não pode ser dita, porque só quem tem alguém na família, quem já passou por essa situação, é que sabe dizer o quanto isto é uma coisa terrível e que pode levar até uma limitação, uma doença, limitação, mas é superável. Claro. Agora, isso, de repente, tem pessoas que conseguem se movimentar, se levantar, reagir, mas conforme o estado, né, psíquico de cada um, isso não é uma situação muito fácil, né? Não existe receitas prontas para isto. Mas aceitar o outro, né, o tema do nosso
programa, aceitar o outro mesmo nessas situações. Nessa igual aceitar o outro Maria de Lourdes mesmo, guarda. Alguém que, essa Maria de Lourdes, essa fundadora da FCD, nós falamos assim, en passant, rapidamente, no programa passado, dizendo também que ela não culpava a Deus sobre o estado de vida, né? Como elas se encontravam, mas ela agradecia por aquela condição e poder também levar adiante o projeto que ela encarou, mesmo com aquelas limitações concretas, mas Deus deu a ela outras habilidades. Mas nós vamos aí ouvir agora uma canção, Ana, porque o tempo ele corre bastante, depois a gente retoma aqui. Nós temos um exemplo ainda de uma serva de Deus, a Leônia, que se encontra ainda em processo de beatificação. Ela é linda. Então, mas antes nós queremos ouvir uma canção para os nossos ouvintes. Uma canção de Sueli Façanha, Sustenta a Minha Decisão. Sustenta minha decisão de não mais voltar atrás. Sustenta meu desejo então de te amar cada vez mais, sem cessar de buscar e pequeno me fazer minha cruz desposar, pois eu sei que tua mão sustenta o meu coração, inconstante e incapaz, sustenta meu olhar em ti, para que eu não te traia mais, pois eu sei que não sei te amar sem te ferir, mas tua graça é maior, santifica o meu agir, Jesus. A ti nada é impossível. Eu creio no poder do teu amor, Senhor. Tua misericórdia e salvação me fazem vencedor. Hoje tomo posse de tua graça em mim. Decididamente quero te seguir, pois eu sei me bastarás até o fim. Eu creio no poder do teu amor, Senhor. Tua misericórdia e salvação me fazem vencedor. Hoje tomo posse de tua graça em mim. Decididamente quero te seguir.
Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. São Paulo, 15 horas e 29 minutos. Você está sintonizando a Rádio 9 de Julho no programa Família, Fonte de Amor e Vida. Temos alguns recadinhos aqui. O primeiro deles é da Osmária, da Vila Rio Branco. Ela pede orações para os amigos e familiares. Osmária, estamos encaminhando essas orações para o Padre Aldo. Ele vai levar para a paróquia dele. Depois nós temos aqui a Maria Lígia da Moca, parabenizando o Padre Aldo e ao casal Ana Paula e Diogo pelo programa. Beijo. Também temos a Mércia da paróquia Santíssimo Sacramento, dizendo o seguinte: boa tarde, amigos, aceitação de si e do outro, excelente tema para a família, parabéns pela escolha do tema. Temos o Betinho também mandando um beijo pro casal, mandando um beijo pra mãe e pro pai dele, um abraço pro Padre Aldo. Temos aqui também a dona Alaides mandando parabéns pelo programa e um grande abraço para Ana Clara. Temos aqui o pessoal que ligou, a Estela do Jardim Ondina. O tema de hoje está maravilhoso. Pede oração para a família, para sempre ter união, que é muito importante. Temos também aqui um outro recadinho da dona Maria dos Remédios da Freguesia do Ó. Assiste o programa todos os domingos e que Deus abençoe todos da rádio, gosta muito de todos. Ela está participando do sorteio, dona Maria dos Remédios. Isso mesmo. Ok, queridos ouvintes, aqui tem uma pergunta da Maria de Lourdes, pode fazer, quem sabe a gente responde aqui para todos os ouvintes. A pergunta para o Padre Aldo. Olá, se Jesus está naquele que aparece no nosso caminho, por que julgamos tanto o próximo? Manda beijos para Ana e para o Diogo. Um beijo, verdade. Beijo. Se Jesus está naquele que aparece no nosso caminho, por que julgamos tanto o próximo? Maria de Lourdes, bem na verdade, hoje está muito difícil a gente reconhecer o nosso próximo, viu? Porque na grande cidade, nos grandes aglomerados de pessoas necessitadas, doentes, jogadas, né? Me recordo uma vez o Dom Angélico, que foi bispo aqui em São Paulo, bispo emérito de Blumenau, Santa Catarina. Ele dizia assim: olha, eu estava vindo aqui pelo centro da cidade e tinha, não sei, muita gente deitada, né? E ele dizia: ali são hóstias vivas. Nossa. Hóstias vivas. Então, hoje, é claro, a gente pode dar logo uma receita e dizer: olha, o motivo é este, é aquele, mas é a nossa tendência, a nossa natureza humana, nós somos assim. Qualquer notícia que nós recebemos, que são notícias que são transmitidas pelos meios de comunicação de massa e apresentando um caso de violência ou de desrespeito à vida humana, a gente já tem nosso julgamento, né? E de repente aquela notícia ela é superficial. Então a receita que eu poderia dar é mais cautela, mais prudência nos nossos julgamentos, mais freio na nossa língua, né? Mais freio diante das situações, porque o julgar o fenômeno, aquilo que aparece, o empírico, no concreto, pode ser muito fácil. Agora, adentrar, né? Aceitar o outro, mergulhar na sua vida, fazer as perguntas, por que fez? A antropologia irá nos ajudar muito, né? Na nossa vida, quando nós nos comportamos assim. Mas eu queria mandar um abraço para a Messa Privilégio, a Messa lá do Santíssimo Sacramento. Ela esteve lá na Vila Souza falando, mulher muito preparada aí, mas bem envolvida na sua comunidade, são professores. E muito obrigado pela audiência. Esperamos em breve nos encontrar e aumentar a nossa sintonia também, juntamente com os casais. A Messa está envolvida também no ECC da sua paróquia, é uma colaboradora. Mas nós queremos aqui ouvir a Ana Paula, que traz aqui mais um exemplo. Ouvimos no bloco anterior um brevíssimo relato que o Diogo nos trouxe, já fizemos pequeninos comentários também a semana passada, porque de fato é uma história impactante, esta é a palavra, o adjetivo correto. A Maria de Lourdes Guardia tem uma história impactante na simplicidade, num quarto de um hospital. Mas a Ana tem também a história de uma serva de Deus. Esses exemplos para a gente ir compreendendo
como é que essas pessoas, essas místicas, né? Elas foram também, no seu sofrimento, aceitando a sua realidade e compreendendo melhor os outros. Um ponto que o Padre Aldo mencionou agora há pouco foi que nós não deveríamos parar, né, nas nossas limitações, mas tirar o proveito delas, combater muitas vezes as tendências que nós sabemos que temos, né, as nossas inclinações até para o mal, para aquilo que a gente precisa mudar. Então, não nos acomodar, como ele falou, essa palavra foi propriamente, né, não nos acomodar nas nossas fraquezas, mas buscar com a graça de Deus colher os frutos, né, que Ele permitir que nós tiremos de cada uma das nossas limitações. E assim aconteceu na vida da irmã de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para quem não conhece, Leônia Martã, que foi irmã Francisca Teresa da Ordem das Visitandinas, ela está em processo de beatificação, já foi dado entrada, né, nesse processo, já há um milagre constatado. Então, ela está rumo aos altares, né, como a irmã mais nova dela, Leônia. E ela foi um exemplo de uma pessoa que tirou proveito das suas limitações. Ela perseverou, ela não se acomodou nas suas fraquezas. Desde criança, nos escritos da mãe de Santa Teresinha, né, a Zélia Guerrin, também o Luiz Martã, nos escritos dele e das irmãs de Santa Teresinha, consta que Leônia tinha um gênio muito difícil, era uma menina diferente. Então a gente não sabe ao certo, mas ela tinha condutas diferentes, ela era bem insegura, frágil, pouco perseverante. Ela dizia, ela sabia que não tinha as mesmas qualidades das outras irmãs que tão logo assumiram a vida religiosa, foram para o Carmelo. Inclusive Santa Teresinha, mais nova, com 15 anos, entrou. Então ela se sentia muito diferente das irmãs. E perante os olhos dos outros era uma pessoa bem de gênio difícil. Tem um livro que foi lançado recentemente, chama Leônia, a surpreendente santidade da irmã de Santa Teresinha, e diz assim: tão doentia desde a infância, distraída na escola, resmungona em casa, desesperada nos primeiros anos de vida religiosa. Para vocês terem uma ideia, ela entrou e saiu 3 vezes da vida religiosa do convento, mas ela tinha certeza que era o chamado dela. E ela foi aos poucos, num caminho de 70 anos da sua vida, fazendo esse processo de se aceitar nas suas fraquezas, superar a sua condição, as suas inseguranças. E ela seguiu a pequena via da sua irmã Santa Teresinha. Ela acompanhou todo o processo de beatificação, de canonização de Santa Teresinha. E ela viveu a pequena via, ela colocou em prática esse reconhecer as suas misérias e se entregar nas mãos de Deus. E diz, né, que futuramente ela será a santa dos fracos, dos excluídos, dos considerados difíceis, porque ao longo desses 70 anos que ela foi perseverando, né, na sua vida, caindo, levantando, ela foi adquirindo uma fortaleza incrível que supera tudo que já foi falado sobre ela, né? Tudo aquilo que se falava que era uma pessoa difícil, insegura e todos os defeitos que ela mesma sabia, ela foi superando. Então, uma história linda. Queria até mostrar a capinha do livro. Tá aparecendo? Tá. Leônia, surpreendente santidade da irmã de Santa Teresinha. Então é bem o que a gente está falando, né? Um exemplo concreto disso, né? De tirar proveito das nossas limitações. A carinha dela. Ela viveu, depois perseverou na vida religiosa, conseguiu. Okay. Agora que a Ana estava falando, eu lembrando também do clero, né? Do clero. Como é fácil a gente, de repente, conviver e estar junto, né? De padres elegantes, brilhantes, falantes, né? Espirituais, espirituosos, né? Mas tem o lado da Leônia, né? De repente você está do lado de pessoas que precisam de ajuda, precisam ser compreendidas na sua história, né? Nos seus modos, nos seus hábitos. É o desafio, né? De repente você, dona de casa, pai, mãe de família, você lá no seu emprego, né? Precisa também se colocar nesta via, nesse caminho de santidade, né? De repente tem pessoas que não são da sua religião, não são do seu credo, e às vezes até são pessoas debochadas, né? Que ridicularizam da sua fé,
ou querem utilizar mais a deusa chamada razão para argumentar nos seus... E de repente é nessa situação que você tem que aceitar, que compreender, que criar uma certa distância, mas sem perder a amabilidade, o afeto, né? Respeitando naquilo que a pessoa pensa, mas sem criar barreiras de separação, de não falar, de não criar um diálogo, né? Quem sabe nesse diálogo uma luz pode surgir. Mas o Diogo vai trazer para nós 3 pontos importantes, 3 tipos de situações em que Dom Futonchim apresenta para a aceitação do outro, para você criando também, quem sabe, algumas armas, né, positivas, algumas bases, melhor assim dizendo, para que o outro seja aceito. Olha, diz aqui, padre, a primeira diz respeito à tentativa de se aproximar de uma pessoa para ajudar ela, né? Então ele menciona que nesses casos, nessa tentativa, pode existir uma barreira por parte da outra pessoa, né? Uma não aceitação, uma confusão, talvez. Nesse caso, a aceitação começa a se estabelecer quando houver um denominador comum, a ajuda, né? Uma pessoa deseja receber ajuda, a outra deseja dar. Bem, por exemplo, a Aninha, por exemplo, eu quero uma ajuda, eu não sei fritar um ovo. A Aninha sabe. Você está exagerando, né? Fazer estrogonofe é mais difícil, né? É brincadeira, né? Sabe? Então, abrir. Igual quando ela fala assim, eu tô brava com você. Aí ela não consegue abrir o vidro da azeitona. Então nessa hora, fica tudo em paz, que ela tá Vamos na linha do que Dom Futonchim está falando. Isso. Ele está falando da relação pais e filhos, ele está falando sobre os pais que tentam se aproximar do adolescente e não há uma aceitação. Ele fala, pode ter uma confusão de línguas, pode se criar um muro de tijolos, ele coloca. O que faz com que isso se quebre, que haja uma aceitação para os pais se aproximarem dos filhos? É que esse filho reconheça que ele precisa. Então é preciso dar um tempo para esse filho também reconhecer, né, se abrir para essa ajuda. Então um dos desafios nossos, acho que em todo relacionamento é isso, quando a gente quer ajudar alguém, mas se a porta está fechada, já era. não é possível. Não é então possível. é preciso que a pessoa também perceba que ela precisa de ajuda. Criar uma claro. via. Claro, a gente Nossa também. Senhora da Ponte tem que ser invocada, padroeira de Sorocaba, viu? Como a gente chama? não Nossa vai- Senhora da Ponte. Ai, que beleza. Nossa, Porque que a legal. pessoa se nega a receber ajuda, por exemplo, não aceita uma aproximação, não é por isso que a gente vai virar as costas, né? Buscar outros meios, mas é um desafio. O Dom Futonchim aponta isso como um grande desafio, as portas que a pessoa pode fechar, né? E que isso requer uma paciência da parte daquele que quer continuar acessando aquele coração que está difícil, né? Ô padre, Então é rapidinho. isso. Rapidinho pra gente ouvir uma canção. Tá. É aquela frase de aceitação, os pais é difícil. Realmente, quando um casal que reza a Deus, que pede a intercessão de Nossa Senhora, com a ajuda do Espírito Santo, vem aquela palavra de sabedoria que quebra o gelo, né? Como fala, que acha um jeito de falar com o filho, ou mesmo com o esposo, com o irmão, para criar uma relação de paz, de harmonia, né? Difícil é quem não reza, padre. Quem se fecha ali, às vezes, numa própria razão e fica aquela coisa truncada, que é o que o Dom Futonchim está falando, né? Então, o nosso convite, através dessa música que a gente vai escutar, é rezarem, tá? Numa situação difícil, que é perceptível essa porta fechada, pedir o Espírito Santo, a graça de Deus, para vencer essa barreira. E vence. Muito bem. Que canção nós iremos ouvir? Simplesmente Amar, de Vida Reluz. O amor nasceu em meio ao frio de uma noite sem um lugar para ficar desaconchego.
Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 15h47. Eu gostaria de mandar as nossas condolências para Guiomar, lá da Moca, que o marido dela, o Inácio, faleceu ontem e está sendo velado e provavelmente está sendo enterrado nesse momento. Guiomar, nossos sentimentos para você. Agora mais uns recadinhos aqui do Célio, do Jardim Eledi. Parabenizar a Ana e o Diogo pelos ensinamentos e também ao Padre Aldo. Pede oração pela família e por todos. Um abraço, Célio. Severina Maria da Moca agradece pelo momento feliz de estar ouvindo a Ana e o Diogo. O Diogo é maravilhoso, é um anjo. Um beijo. Beijo para as duas Severinas. Isso mesmo. Dona Raimunda do Parque das Árvores. Está adorando as palavras do Padre Aldo. Gostou muito do tema de Dom Futonchim. Deseja um feliz Dia das Mães a todos. A nossa ouvinte antiga e nossa fã. Muito bem, no próximo domingo teremos aqui uma mãe realizando esse programa e dando um testemunho aí sobre a mãe das mães, Nossa Senhora. Amém. Muito bem, caros ouvintes, continuemos agora esta última parte do nosso programa, mas para as conclusões. Nós tínhamos parado no bloco anterior sobre esses 3 pontos, 3 alavancas, vamos assim dizer, necessárias para que a gente vá compreendendo. A palavra suportar é ruim na nossa língua. Ser suporte é uma coisa, aguentar é outra, né? Mas eu diria 3 alavancas necessárias para a nossa convivência humana, né? Se existe um problema dentro da vida humana, na existência humana, são os problemas ligados ao relacionamento humano. Aqui está a chave, né? As guerras, os conflitos entre as nações são guerras produzidas pelos conflitos, né? Da condição humana, da ganância humana, do comportamento humano. Mas, Ana, então vamos retomar estas linhas, estas pontes que precisam serem construídas, estes muros que precisam ser quebrados, destruídos, né? Quando as relações estão, eu diria, falhas, né? Quando existe uma falha na comunicação entre as pessoas. Vamos aí apresentar esta engenharia espiritual, mas também concreta do Dom Futonchim. Então, retomando o primeiro ponto que ele diz, né? Quando nós tentamos nos aproximar de uma pessoa para ajudá-la. Então, como já foi falado, essa pessoa pode fechar uma porta. Então, por simplesmente não reconhecer a necessidade dessa ajuda. Então, há que se ter paciência, né? Perseverança, buscar outros meios para poder favorecer essa abertura do outro, né? Ele coloca o segundo ponto exatamente isso, como aquele que quer oferecer ajuda, ele vai se portar. Então, ele coloca, Dom Futonchim ressalta, né, que nós precisamos exercitar a escuta, sobretudo. Então, deixar a pessoa livre para criar o seu roteiro, né, dizer onde ela quer ser ajudada, de que forma. Considerar essa pessoa como uma pessoa única. Então, não inserir em categorizações, não julgar o comportamento dela. Então, é a forma de se portar aquele que quer ajudar o outro. Então, não chegar se impondo, não chegar como dono da verdade, né? Mas acolher, se importar realmente com essa pessoa. Até Dom Futonchim menciona o bom samaritano, aquele que realmente se sensibiliza, compartilha a situação do outro, né? As mágoas, os medos, a condição do outro. Então, essa postura de humildade também daquele que vai ajudar, se colocar a serviço do outro. E o terceiro ponto é muito, muito legal, muito interessante. Ele coloca, e quando não há de jeito nenhum essa abertura, essa aceitação, pelo contrário, você recebe rejeição, ódio, né? A falta de amor. Ele fala assim, nós precisamos permanecer no caminho do amor, então nunca pagar com a mesma moeda. Até eu vou ler um trechinho das palavras do Dom Fulton. A terceira condição que é possível mesmo quando uma pessoa não consegue alcançar a outra é dar amor em troca da falta de amor do outro, pagar o ódio do outro com carinho,
a sua rejeição com aceitação. E ele coloca: dar a face mata o ódio em vez de multiplicá-lo, por ele não ser devolvido. Então nunca pagar com a mesma moeda, mas se manter na postura que nosso Senhor se manteria. E ele que foi até o fim, que nos amou, dando a sua vida na cruz, né? Ele é a nossa maior inspiração. Então, nunca nos inspirar no nosso humano, que a nossa tendência sempre é ser mesquinho, é pagar com a mesma moeda, né? É desistir do amor. Então a gente tem essa tendência, mas buscar no Senhor esse exemplo desse amor que ama até o fim, que ama de graça, que ama para além das misérias, da limitação do irmão, que também reconhece as suas, né? Claro que nosso Senhor não teve nenhuma miséria, nenhuma limitação, mas nós, né, sabemos que a gente também não merece ser amado, vamos dizer assim, né? Se a gente fosse, então só amo o outro quando for perfeito, então ninguém é digno do nosso amor, nem nós somos perfeitos, né? Então é buscar no Senhor essa inspiração para não pagar o mal com o mal, mas perseverar no amor. Esse é o terceiro ponto. Ok, nós vamos, o Diogo vai ler para nós um pequenino trecho, né, dentro desta linha da aceitação do outro, do que é de fato aceitar o outro. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, tem um trecho que é assim formidável, que normalmente nós temos uma tendência em interpretá-lo, em tirar, né, fazer a nossa leitura orante e tirar a mensagem às vezes de um modo um pouco tosco, né? Vamos ouvir o trecho? Vamos, diz e a gente assim, faz a ligação depois. Tá bom, diz assim, entre aspas: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros no amor, procurando guardar a unidade do Espírito. Essa palavra está em Efésios capítulo 4, versículo do 1 ao 3. Essa palavra nos direciona a sermos suportes uns para os outros, sermos sinais de santificação, de salvação para os irmãos e familiares que nos foram confiados. Não podemos nos abdicar desta missão, verdade, não podemos mesmo. Aceitar os outros não é fácil, nem a nós mesmos, mas é possível. É um desafio de amor, é decisão. E eu queria mandar um beijo, padre, tá me pedindo, mas é um beijo assim com muito carinho para Juliana Nozella, para o Marquinhos, que tem 2 crianças lindas, maravilhosas. Eles são um casal lá da paróquia que tem um exemplo muito lindo dessa palavra aqui, de se suportarem e suportar as nós aqui, que dá tanto problema para eles nos ECC. Ok, vamos retomar aqui só uma palavrinha. O tempo ele está voando. A questão do suporte, a ideia, porque suportando-vos dá uma ideia de que eu aguento suas limitações, eu aguento as suas chatices, eu aguento quando você está de mau humor, porque nós casamos mesmo, né? Não, mas não é isso. O trecho diz assim, suporte é uma espécie de prancha, tábua de salvação. Imagine você no mar, se afogando, e o outro vem dar um suporte. É essa a ideia. É uma tábua que é estendida para você subir e se salvar. É um outro suporte, é a base, é o escabelo, né? É o lugar para você estar confortável. Então, quando eu estou em perigo, quando eu estou em situação difícil, quando eu preciso de ajuda, você é o meu suporte, você é a minha tábua, você é o meu apoio, eu sou a mão que estendo para que você esteja em cima desta tábua, no meio do suplício, no meio do sufoco, no meio das provações. Mas aceitar o outro é isto, aceitar o outro é ter coração largo, porque disse o apóstolo Paulo, esta é a nossa vocação. Vós sois todos irmãos do mesmo Pai, e Jesus é o nosso irmão, nós somos irmãos de Jesus por adoção. Mas o Fabiano tem os últimos recados, nós vamos fazer os sorteios para a gente cumprir aqui, mostrar para os ouvintes os livros que serão, são 2 bloquinhos de livros, né? Dessa vez eu ganho. Você não entrará em sorteio. Ao compliance. Nós vamos, são dois contemplados, né? 2? Vamos lá? Sim. Então vamos lá, padre. Vai fazer o sorteio direto aqui. Escolhe um aí.
E o ganhador Quem não que pode é? passar, apareceu o telefone dela ali. Eledi, o Célio, de Jardim Eledi. Célio, parabéns. Sério, Jardim Ledi. E o próximo é? Parabéns. Puxa vida, que sorte. Sorte não, foi Maria Lígia. Ah, não é possível. Parabéns aos ganhadores. Parabéns. Muito bem. Nós queremos ainda rezar com os ouvintes. Nosso programa não pode ser simplesmente um programa. Veja que os apóstolos, no início da missão da igreja, nos primeiros apóstolos, sempre que eles tinham atividade, colocavam-se em oração. E nosso programa é um programa todo dedicado à família, todo dedicado à compreensão do outro, né? Porque se falamos de família, falamos de comunidade, falamos de pessoas que estão ali ao redor. E nós vamos rezar esta belíssima oração tão inspirada do Papa Francisco. Ela tem uma outra impressão ali, pode passar para o seu esposo. Ele tem também. E vamos lá rezar a oração pelas famílias. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor e confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família e da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Muitas recomendações foram feitas no nosso programa. Eu gostaria de mandar ainda 2 pequenos recados para a Dona Zina e a fraternidade de pessoas com deficiências que hoje estão completando 37 anos de existência no Núcleo Brasilândia. E também um recadinho para a Dona Tereza, parabenizando pela sua vida, 80 anos. Dona Tereza, parabéns. Uma senhora lá da nossa paróquia, 80 anos. Eu deixei a festa e vim para o programa, mas eu vou voltar para cortar o bolo. Tô sabendo. Parabéns. Que Deus abençoe a todos. Recebamos agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A você que esteve conosco aí na sua casa, receba agora também a bênção de Deus. Caro ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Próximo domingo, programa gravado em homenagem às mães. Até a próxima, se Deus quiser. Continuem ligados na Rádio 9 de Julho. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. ZYK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de Julho.